Estamos de volta com o Nossa Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês. Um programa que aposta na notícia positiva, a notícia boa, notícias interessantes. Aliás, a maioria delas não é vinculada nos meios de comunicações do Brasil, normalmente. Uma ou outra, talvez, mas a maioria são notícias quase que exclusivas da mídia brasileira. Então, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu compartilhamento. Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, inscreva-se e também dá o seu joinha, que é importante para nós. Estamos em 42 países por causa da sua audiência. E no Brasil, sempre contamos com o empresário economista Cornélio Diniz. Cornélio, hoje vamos ter os segmentos Boa Notícia, Bate e Volta, Economia com Cornélio, Momento Cultural com Ney Mursi, O Agro é o Negócio, o Esporte Radical e a Dica da Semana. Além desses segmentos, quais são as notícias importantes que vamos abordar hoje aqui no programa? A compra do Twitter pelo Elon Musk por 44 bilhões de dólares. A saída de mais de 400 empresas multinacionais da Rússia. Terapia com uso da cannabis. Ajuda na batalha contra o câncer. E o investimento da Porsche? Notícia interessante, hein? E o resultado da pergunta. Qual a sua opinião sobre o Brasil ter 32 partidos políticos que terão candidatos disputando as próximas eleições de outubro? Você concorda ou não com esse número de partidos? Cornélio, você não tem noção. A aula de política, de partidos políticos que eu recebi essa semana, o nosso WhatsApp bombou aqui. Realmente, essa pergunta foi uma pergunta bacana, uma pergunta que mexeu muito com os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua gentileza. Ô Jay, como é que foi o resultado do sua opinião, no nosso opinion, em relação a percentuais? Você sabe, Cornélio, a pergunta é muito simples. Qual a sua opinião sobre o Brasil ter 32 partidos políticos que vão ter candidatos às eleições agora no mês de outubro, esse ano, e você concorda ou não com esses partidos? Vamos lá. 100%, Cornélio, 100% dos comentários foram totalmente desfavoráveis e contrários a esse número exagerado de partidos. A grande maioria comentou sobre a mamata, a vergonha do fundo eleitoral, que esse ano chega a mais de 5 bilhões de reais. Acho que é algo da faixa de 5,7 bilhões. Muito obrigado a todos vocês que mandaram realmente centenas de comentários, alguns até um pouco duros, pesados, outros muito técnicos. Aliás, Cornélio, por falar em técnicos, quem foi que nós escolhemos com a melhor resposta essa semana? Senhor Antônio Espina. Olha o que ele escreveu, abre aspas. Eu sou contra. É um verdadeiro absurdo. Como brasileiro é para se envergonhar. O que entendo do verdadeiro interesse desses políticos é o valor absurdo do fundo partidário, onde a divisão da verba milionária, ou melhor, bilionária é tentadora. Como é calculado o fundo partidário? 20% do fundo divididos em partes iguais, para todos os partidos. 80% proporcional ao número de deputados federais de cada partido, de acordo com a filiação partidária, constante na diplomação dos eleitos. O verdadeiro sentido, que é a luta de ideias e interesse da sociedade, não é levado a sério. Hoje, o posicionamento ideológico dos partidos existentes são 3. Progressistas, conservadores, neutros. E o espectro político são 4. Direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Então, minha ideia, 4 partidos no máximo já seria bastante. Ou como no passado, quando tínhamos apenas 2, MDB e Arena. Este foi o comentário do senhor Antônio Espina. Muito obrigado, senhor Antônio Espina. Realmente duro de ouvir. É isso aí, Cornélio. Obrigado, senhor Antônio Espina. E, Cornélio, qual é, essa semana, a pergunta do sua opinion, do nosso opinion?
E a pergunta da semana é: qual a sua opinião sobre o Brasil ter tido carnaval em abril? Você acha que abril é mais interessante ter carnaval ou não? Dê a sua opinião. Escreva o seu comentário nas nossas mídias, no nosso e-mail, no nosso WhatsApp, ou através do nosso canal YouTube, no Instagram, no WhatsApp. Escreva. De repente, quem sabe, a sua resposta estará aqui sendo selecionada e lida pela gente. Dê a sua opinião no nosso opinião. É isso aí. Quem sabe semana que vem você estará aqui conosco. E nosso programa, para você que é novo no nosso programa, assistindo pela primeira vez, sempre começamos nos segmentos de boa notícia. E agora o segmento Boa Notícia. E minha boa notícia da semana. Kate Owell nasceu em 1938 nas proximidades de Totnes. Estudou em Montpellier Preparatory School, em Paignton, Reino Unido. Após 20 anos de serviço nas Forças Armadas Britânicas, ele se aposentou, mas continuou também sua vida de banqueiro. Em 2007, foi diagnosticado com câncer terminal. Em seu testamento, ele solicitou que seu dinheiro fosse utilizado para apoiar projetos locais, com trabalho voluntário, visando sustentar o meio ambiente. E deixou suas economias, avaliadas em 2,3 milhões de libras esterlinas, algo em torno de 15,2 milhões de reais, para uma sociedade de conservação, com o propósito de plantar flores. Agora, 150 mil flores narcisos plantados ao redor da cidade estão finalmente começando a florescer. Vocês viram as imagens? Notícia maravilhosa, não? E esta é a minha boa notícia da semana. Ô, Cornélio, milionário investindo em flores, hein? Aliás, que venham as flores. Já temos o Álvaro Santos aqui com a gente. E agora vamos para o segmento Bate e Volta, Brasil e Estados Unidos, com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Ô, Álvaro, fala um pouco para a gente sobre os investimentos da empresa Porsche. A Porsche vai investir 335 milhões em combustível sintético. O motivo disso é que, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a dependência global do petróleo ficou ainda mais evidente, tanto pela já conhecida questão climática, como pela concentração de reservas em poucos países. Além dos carros elétricos, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para que os combustíveis tradicionais não precisem vir do subsolo. Em iniciativa liderada pela Porsche, o e-combustível, como vem sendo chamado, será produzido a partir de água e gás carbônico e pode ser utilizado normalmente em qualquer carro a gasolina. Cornélio, já falamos aqui da perturbação daquelas chamadas de telemarketing. E agora? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, está há algum tempo analisando uma forma para obrigar as operadoras de telefonia a bloquear os robocalls, aquelas ligações inconvenientes efetuadas por robôs. Para você ter uma ideia, foi realizado um levantamento nas operadoras de telecomunicações que identificou que apenas 20 números operados por robôs conseguiram efetivar 61,7 milhões de chamadas em um único mês. Apenas 20 números. E o pior, mais da metade dessas chamadas com duração inferior a 3 segundos. O desconforto é gigantesco. Eu, particularmente, recebo entre 3 e 4 chamadas todos os dias. Como a gente relatou no nosso Opinion em eventos anteriores, em dezembro, a Anatel determinou que os serviços de telemarketing ativo deveriam incluir o código 0303 nos números de telefone. Assim, você poderia reconhecer e nem atender. Mesmo assim, os inconvenientes telefonemas continuam a acontecer. Vamos ver qual o próximo passo a Anatel vai dar
para minimizar ou melhorar esta situação. Álvaro, mais uma vez, ele está aqui no nosso programa, o nosso parceiro Elon Musk. Qual foi a notícia mais badalada da mídia mundial semana passada? O Elon Musk, como vocês sabem, que já é o homem mais rico do mundo, formalizou a compra de 100% da Twitter após algumas semanas de negociações. Estima-se que o valor total da operação seja de 44 bilhões de dólares, ou seja, 214 bilhões de reais, já que o empresário pagará 54 dólares e 20 centavos por ação, cerca de 264 reais. Com a aquisição, a companhia deixará de ter ações negociadas na Bolsa e se tornará capital fechado. Álvaro, aqui nos Estados Unidos, os números do Elon Musk são assustadores. Mesmo tendo pago 44 bilhões, a fortuna pessoal dele ainda é de 280 bilhões de dólares, ou seja, 100 bilhões a mais que o Jeff Bezos, o nosso grande companheiro aqui de Miami. Cornélio, fala um pouco para a gente sobre essa dificuldade da produção de telefone lá na China nesse momento. A escassez de chips devido à pandemia já tinha proporcionado uma redução na produção de diversos aparelhos eletroeletrônicos de diversas empresas, inclusive a Apple. Com o novo lockdown da China, devido aos mais recentes surto de Covid-19, o impacto para a empresa tem sido muito significativo. Estima-se que até 10 milhões de iPhones poderão deixar de ser produzidos devido à interrupção nas atividades de 3 dos seus principais fornecedores no país. Óbvio que a produção dos outros aparelhos, como iPads, o computador Mac, também serão afetados com limitações de fabricação. Notícia ruim para quem está planejando trocar o seu novo iPhone, hein? Álvaro, nós aqui nos Estados Unidos usamos muito o Waze, porque os outros aplicativos não eram tão bons. O que a Google está trazendo agora para a gente? O Google Maps vai adicionar um novo recurso que calcula o valor dos pedágios nas rotas desejadas, facilitando assim a programação de custos de uma viagem. Ao pesquisar por um trajeto de automóvel, o aplicativo mostrará ao motorista se houver pedágios durante o caminho e o valor que ele poderá pagar em tarifas. Realmente algo muito conveniente. Eu acho que daqui a pouco vão começar também a fazer o que o Waze faz, onde tem polícia, não tem polícia, onde tem batida, vai ficar igualzinho, não tem jeito. Cornélio, nós sempre falamos aqui de uma forma um pouco mais moderada sobre essa guerra Rússia com Ucrânia. E agora, fala um pouco das empresas lá na Rússia. Desde o início da guerra Rússia e Ucrânia, mais de 400 empresas mundialmente conhecidas e solidificadas em todo o planeta deixaram de operar ou simplesmente fecharam suas atividades na Rússia. A expectativa é que, em função desta interrupção de operações de centenas de empresas, a economia russa, que já não estava indo muito bem nas últimas 2 décadas, você pode até verificar no gráfico aí, em 11º lugar no ranking mundial, o Brasil está em 12º, tá vendo? Isso dados de dezembro de 2021. A expectativa é que exista uma redução para a economia russa de mais de 50%, saindo inclusive do top 30 das maiores economias ao final dessa guerra. A recuperação da credibilidade de investimentos no país e o possível retorno dessas empresas no país vai ser delicada. E que fazem com que os especialistas acreditem que a Rússia levará mais ou menos uns 20 anos para voltar ao patamar do final do ano de 2021. É o resultado da guerra. Álvaro, falando em problema, em pandemia, não estou nem falando de guerra da Rússia. O que aconteceu
com a expectativa de vida do americano? Pois é, a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu quase 2 anos em 2020, de 79 anos para cerca de 77 anos de idade. Em meio à pandemia de Covid-19, é a maior queda em comparação com os outros 21 países de alta renda, de acordo com um estudo global. Ô Cornélio, fala desse Fusquinha que já não está sendo mais nem fabricado, essa aventura internacional. Nos últimos 5 anos, Jesse Koss viajou incríveis 75 mil quilômetros, sendo boa parte deles com seu Fusquinha 1978. Para você ter uma ideia, essa distância equivale a 2 viagens de ida e volta de Brasília a Tóquio. Se tivesse uma freeway, hein, Jay? Para custear essas viagens, o aventureiro Jess vende produtos em seu site oficial e faz ações publicitárias nas redes sociais. Desta vez, depois dele trancar a faculdade de educação física e deixar o emprego de vendedor, Jess e seu Fusca saíram de Santa Catarina, passaram por 17 países, percorrendo toda a América e chegou em Nova York para fazer um rolê na Times Square. Lá, muitos curiosos têm parado o brasileiro em seu Fusca nas ruas para fazer a foto. Aliás, o Fusquinha é muito carismático, não? Nas próximas semanas, Jesse deverá chegar ao Alasca para mais uma viagem de aproximadamente 7 mil quilômetros. Quero ver como é que o Fusquinha vai fazer quando encontrar a neve e sair derrapando lá no Alasca, hein? Cornélio, no Alasca não tem neve derrapando. Tem frio de 20, 30, 40, 50 abaixo de zero. Quero ver o Fusquinha funcionar lá. Ô Álvaro, o JP Morgan Chase, que é o maior banco americano, um dos 5 maiores do mundo, fala para a gente o resultado dele. O lucro do banco JP Morgan Chase, que é o maior banco nos Estados Unidos, durante o primeiro trimestre desse ano foi de 8,28 bilhões de dólares, o que representa menos 42% do que no mesmo período do ano passado. A queda no resultado foi provocada principalmente pela constituição de uma provisão para crédito de 902 milhões de dólares, que se compara com a liberação de reservas de crédito de 5,2 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Cornélio, aqui nos Estados Unidos, vários estados já aprovaram o uso medicinal da cannabis e parece que as coisas estão dando bom resultado. O que você fala sobre isso? Uma notícia incrível. Uma nova terapia botânica, um extrato extraído da cannabis, se mostrou eficaz ao eliminar 100% das células cancerígenas do pâncreas, que é um dos cânceres mais agressivos. Além de eliminar todas as células doentes, o tratamento atua de forma seletiva, ou seja, não prejudica as células normais. O Dr. Itzhak Angel, consultor farmacológico da Cannabotech, disse: desenvolver um medicamento botânico é um processo desafiador e os resultados que já alcançamos são uma indicação real de que os extratos são eficazes e seguros para o uso como tratamento anticancerígeno. O tratamento ainda está em fase de testes, mas uma excepcional esperança para quem possui esse tipo de câncer. O Álvaro, aqui nos Estados Unidos, você e eu sabemos que o Volvo é considerado um dos carros, se não o mais seguro para as pessoas que dirigem. O que está inovando agora? A Volvo Cars Tax Fund, que é um braço de capital de risco da empresa sueca, está investindo na israelense StoreDot e seus desenvolvimentos em bateria de carregamento extremamente rápido para carros elétricos. Estamos falando de uma tecnologia capaz de adicionar 160 quilômetros de autonomia ao veículo em apenas 5 minutos de carga. Que incrível! Cornélio, semana toda
e o bafafá e a conversa e as explicações, as discussões na mídia brasileira foi sobre esse indulto do presidente Bolsonaro. Fala um pouco para a gente sobre isso. Amigos do Nosso Opinion, no Brasil, todos os brasileiros se intitulam técnicos de futebol. A imprensa, todos se tornaram especialistas de Covid, especialistas em guerras, entendem tudo sobre as relações e as tradições em relação à motivação do confronto. E na última semana, me perdoem, amigos, todos sabem tudo de Constituição, de direito, de separação de poderes. É incrível a interpretação das pessoas e dos profissionais. Na última semana, foram investidos centenas de horas em todas as mídias brasileiras sobre o deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF e recebeu um indulto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O que se percebe é que são diversas interpretações, baseadas em quê? Em uma opinião, em um comentário, em parte de um texto, em ideologia e, principalmente, no partidarismo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, na semana passada, deu um indulto para 78 pessoas, sem nenhum alarde na imprensa, sem chiliques de nenhum lado. E muitos desses indultos foram para pessoas realmente condenadas por problemas de tráfico de drogas e já encarcerado por anos. Que diferença esse posicionamento da imprensa brasileira e da imprensa americana em relação a este indulto facultado ao presidente da República. O Cornélio, aqui nos Estados Unidos é só a coisa básica, simples, quase que infantil, só seguir a Constituição, meu amigo. Acabou. Foi isso que o presidente Joe Biden fez, ele tem poderes para isso, como o presidente Bolsonaro também tem. E aí a imprensa, que infelizmente aposta no pior, melhor, criou esse chilique toda, semana toda que passou. Só para completar, Jay Cornélio, a questão não é apenas seguir a Constituição como deve ser feito. O problema é que no Brasil estão tentando interpretar uma Constituição que já deveria ser clara. E é clara, é fácil, é só saber ler. Vamos ver se a gente manda uma cartilha para as pessoas que estão indo contra essa parte. Álvaro, antes de ir para o spot radical da semana, com o Cornélio, qual é a sua mensagem para as pessoas que estão na guerra, lá da Rússia com a Ucrânia? Jay, se você me permitir, eu quero que você mostre um vídeo aí do correspondente especial do Nosso Opinion, muito especializado nesse assunto. Toca aí. E aí, Putin, deixa eu te falar. Eu tô aqui tentando criar conteúdo para minha rede social, certo? E tu aí arrumando problema. Eu já vi gente arrumar problema à toa, meu irmão. Mas agora, pô, você, mano, presidente de uma das maiores nações do mundo, querendo arrumar problema, cada um terreno de 10 por 20, meu irmão. Deixa eu falar pra você, escolhe o terreno aí, filhão, escolhe o tamanho que tu quer, pô. Se o problema é cada um terreno de 10 por 20, eu te dou, filhão. Deixa isso quieto, tá botando o mundo todo desesperado aí, pô. Acabamos de sair dessa onda do Covid aí, e tu já tá aí querendo jogar bomba na casa dos outros, jogar tanque, jogar no aeronave, disco voador, tudo seu vai morrer, pô. Pô, pelo amor de Deus, pô. Para com isso, meu irmão. E quem gosta disso aí tudo, sabe quem é? A mulher bicentenária, pô. A dona Elizabeth já vai pra Terceira Guerra Mundial. Filhão, eu não vou servir exército por causa de você, não. Daqui a pouco tá chegando carta do governo aqui pra mim, me recrutando pra mim servir lá por causa de você, bonitão. Rumando rolo com os outros aí. Se o problema é um terreno 10 por 20, fala com a gente aqui que a gente dá um terreno 10 por 20. Para com essa palhaçada, mano. Vai derreter gelo, vai fazer qualquer coisa, mano. Deixa o terreno do cara aí do lado de boa aí. Pô, maluco chatão, olho grande, ó. Os olhos, ó, ficaram de fora os olhos grandes, tá? Pô, vai fazer maior bagunça aí, pô. Você quer o terreno 10 por 20? Eu te dou, put. Pelo amor de Deus, mas você só sabe falar de míssil, de ogiva, de não sei o que, o que. Ah, caçar um serviço vai fazer, vai capinar um quintal, pô. Ô, esse é o correspondente do Nosso Opinion. Solucionou o problema. Não foi com cerveja, nem com cachaça. Foi com terreno, tá vendo? Que maravilha. Sim. Agora, Cornélio,
que você está trazendo para a gente essa semana para fechar o nosso bate-volta no esporte radical? E no esporte radical hoje, presta atenção nesse vídeo. Veja a habilidade. Vocês vão conhecer o rei do time. Essa é boa. Isso é que eu chamo sincronia com alegria, não é mesmo, Cornélio? Esse cara é fantástico, realmente. Muito bom, muito bom. Obrigado, Cornélio, obrigado, Álvaro. E esse foi o Bate-Volta Brasil e Estados Unidos com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. E agora esse momento importante, aliás, importantíssimo no nosso programa, que é o segmento Economia com Cornélio. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Chega de notícia ruim na imprensa, hein? Presta atenção. Governo federal editou medida provisória a fim de oferecer 23 bilhões de reais em crédito para pequenos negócios. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a confiança dos consumidores avançou 3,8 pontos em abril. O INSS começou a pagar o 13º salário antecipado. Isso vai gerar uma entrada de mais de 56,7 bilhões de reais na economia brasileira. E, enquanto isso, o preço do petróleo recuou ao menor nível em 2 semanas, com o lockdown da China. A economia cresceu 0,6% em fevereiro, segundo o monitor do PIB brasileiro. A ocupação hoteleira do Rio de Janeiro, por causa do carnaval fora de época, ultrapassou 78%. Conselho aprova o uso do FGTS para quitar parcelas atrasadas de imóvel e financiar em até 12 vezes. Índia quer impulsionar a importação de petróleo do Brasil. Tem mais notícia boa? Tem! Governo federal, com um novo cronograma, planeja vender a Eletrobras em junho e, com isso, reduzir o peso do Estado na economia nacional. E, para terminar, mais uma notícia espetacular. Ministro Paulo Guedes afirma que o governo federal vai ampliar a redução do IPI a 33%. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Obrigado, Cornélio. Ainda bem que existe o nosso Opinion para dar essas notícias que normalmente, infelizmente, não saem na imprensa brasileira. Por falar em coisas boas, vamos agora para o segmento O Agro é o Negócio. E no segmento O Agro é o Negócio de hoje, aliás, muito obrigado pela gentileza, pelo envio de matérias, de informações, notícias, muito obrigado. Aliás, por isso que nós fazemos esse segmento aqui tão importante no programa, que é sobre o agronegócio brasileiro. Então vamos lá às notícias dessa semana. O governo federal lançou medida para tentar aumentar empregos formais no campo, que cada dia que passa está mais profissionalizado. O lucro social da Embrapa nos últimos 25 anos foi de, olha o número estarrecedor, 1,2 trilhões de reais. A empresa Bunge, que é uma trading tradicional global de commodities, elevou sua projeção de lucro
para 2022 em mais 21%, em função da oferta de safras reduzidas em função da guerra na Ucrânia. No último dia 26 de abril, a Embrapa, novamente essa gigante, comemorou 49 anos e reforçou o protagonismo da ciência agropecuária brasileira. Aliás, a agropecuária brasileira é exemplo para todo o planeta. As importações de fertilizantes pelo Brasil atingiu 2 mil toneladas nesse mês de abril de 2022 e superou as importações de abril de 2021. Significa que não vai faltar fertilizante a partir de novembro desse ano para a nossa agricultura, o que é muito importante, aliás, o mundo agradece. O uso de pó de rocha na agricultura pode ser uma alternativa de fertilizantes, segundo o secretário senhor Jaime Veric, da Semagro, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar. E para terminar, uma notícia, aliás, que eu desconhecia, achei muito interessante. Impressão digital de focinhos permite rastrear bovinos via aplicativo de celular. Olha o que a Embrapa falou, né? A tecnologia na agricultura, na agropecuária. Agora, o focinho dos bovinos são rastreados pelo aplicativo de celular. A tecnologia no campo. Aliás, já falamos bastante aqui de drones, né? Mapeando, vigiando. Que maravilha o agronegócio brasileiro. E esse foi o Agro é o Negócio dessa semana. Ô, Jay, importante também o segmento do agro é o negócio, porque os brasileiros não sabem dessa quantidade de informações positivas sobre o celeiro do alimento do mundo, que é o Brasil. Realmente impressionante. Por falar impressionante, eu vou falar uma coisa agora muito interessante. Eu sou um grande fã, aliás, grande fã do grande músico e cantor Barry White. Olha que o nosso querido guru cultural, Ney Mursi, traz para a gente essa semana. Hoje eu estou mandando para você aqui um cantor maravilhoso. O cara tem uma voz que não conheço outra nesse universo. Barry White e Lillian for Just the Way You Are. Quer mais? Aguarde na próxima. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I will not leave you times of trouble. We never could have come this far. That's right. That's right. I choose the good times. Yeah. I take the bad times. I paint you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. No, no, no. Baby, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care. I don't want clever conversation. I never want to work that hard. I just want someone to talk to. I love you just the way you are. Realmente
Barry White é realmente um... Aliás, tem algumas pessoas que não poderiam morrer, né? Uma delas é o Barry White. Cornélio, fala um pouco da nossa dica da semana. A dica da semana é para muitos brasileiros também, Jay, que gostam de ir para a Flórida. Veja esse vídeo, uma dica super interessante para você sair de Miami até Orlando de trem. Olha que espetáculo. Para você que mora aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, e que sempre vai de Miami para Orlando, de Orlando para Miami, ou de carro, que é o comum, ou de avião, tem uma terceira opção que eu descobri esse final de semana. Precisava visitar minha filha que mora no centro da Flórida, e eu, entre as opções que tinha, vi que tinha uma de trem. E a companhia Amtrak tem trens que vão direto de Miami até Orlando. Vão parando em certas estações, mas é uma alternativa boa para se pensar. Dentro dos aviões tem aquela velocidade, aquela rapidez, mas no trem você tem aquela comodidade. As cadeiras são realmente, os assentos são como se estivesse uma primeira classe de avião. Tem um vagão de refeições, onde você pode comer um lanche. Inclusive você pega o lanche, vai no vagão lateral e senta cômodo. Os banheiros são amplos, sempre limpinhos, tudo muito bem higienizado. As estações são muito bem higienizadas. O preço é bastante interessante. Se você comprar com dias de antecedência, tem um preço especial que, em comparação aos outros transportes, com o preço da gasolina hoje, então, nem se fala. Mas olha, eu tirei algumas fotos aí de algumas comodidades. Tem também uma tomada de 110 volts que você pode conectar e recarregar o teu telefone, o teu celular, o teu computador. Dá para confortavelmente ir trabalhando, se você estiver trabalhando. Se tiver criança pode ficar andando e passeando ali dentro do trem, que não tem perigo de cair, como em outros transportes. Enfim, uma opção muito interessante. Pensem nisso daí, tá bom? Essa fica como uma dica para o nosso Opinion. Um grande abraço. Obrigado, Carlos, pela amizade, pela gentileza. Obrigado por gravar esse videozinho. Realmente, muita gente, Cornélio, não sabe que fora carro e fora avião, também tem trem de alto luxo, aliás, confortabilíssimo, ar-condicionado, Wi-Fi, restaurante, enfim, é um espetáculo. O passeio até Orlando, você vai até Boston de trem, mas demora 27 horas, é complicado, mas é realmente o trem da Amtrak. E antes de terminar o programa de hoje, Cornélio, vamos relembrar a pergunta para a semana que vem, para que vocês possam dar a resposta do sua opinião no nosso Opinion. E a pergunta dessa semana: qual a sua opinião sobre o Brasil ter tido o carnaval em abril? A favor ou contra? Você acha que abril é mais interessante ter carnaval ou não? Dê a sua opinião, escreva, coloque nos nossos canais, interaja conosco, quer seja no WhatsApp, no Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo YouTube, coloque seu comentário. Quem sabe a melhor resposta nós vamos estar levando aqui para todos os países verem a sua resposta. Cornélio, YouTube é muito importante para nós. Quanto mais resposta, nós temos centenas no WhatsApp. No YouTube é importante, quanto mais resposta, comentário no YouTube, a plataforma vê que vocês estão interagindo com a gente. É muito importante. Muito obrigado a vocês. Aliás, finalizamos o programa. Muito obrigado, Cornélio Diniz, mais uma vez. O Álvaro Santos, o Ney Mussi, o Carlos Rodrigues, pela dica da semana, essa viagem de trem maravilhosa. E obrigado a vocês, que nos ajudam toda semana. Aliás, fazem o nosso programa esse sucesso internacional em 42 países. Isso realmente é um privilégio. Olha, tenha uma excelente semana. Cuide-se. Fique com Deus. Até semana que vem.